Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem sentar um instante, por favor? Tão cedo eu não vou poder dizer, aqueles que têm lugar podem sentar, né? Até que a gente tenha vacina para trazer todo mundo de volta aqui para a igreja. Mas também você que está em casa, a nossa saudação, a certeza de que, mesmo não estando aqui conosco, rezamos pelas suas intenções. Você, papai, que está em casa, o nosso abraço virtual, e não será menos abraçado do que os pais que aqui estão participando conosco desta Santa Missa. Vou pedir aos técnicos que se ajeitem, porque eu vou andar de um lado para o outro aqui agora, viu? Para não ficar só em uma. Você que está em casa, tenha paciência, viu? É assim mesmo, com quem não sabe. Mas eu gostaria de dizer primeiro uma palavra aos pais que aqui estão e os que estão nos acompanhando através do Facebook e do YouTube, aqui da Paróquia Bom Jesus. Primeiro, ressaltar a importância dos pais, sem deixar de lado ou sem esquecer a importância das mães. Duvido que haja um pai sem que haja uma mãe. O Tiago é marinheiro de primeira viagem, está vindo o Theo por aí, mas se não fosse fugiu? Se não fosse a mãe, não teria Theo. E assim cada pai que aqui está, para você ser pai,
você precisou da mãe. Por isso, pai que se sente a bolacha última do pacote, né? Queria chamar a atenção também para esse negócio de se sentir a última bolacha do pacote. Ela sempre vem quebrada, né? Sempre vem arrebentada. Não presta a última bolacha. Boa mesmo é a primeira, está inteirinha, né? Mas parabéns a vocês, pais. E eu dou esses parabéns acompanhado do chamado de atenção, da responsabilidade que vocês têm. Ser pai significa ser exemplo de vida para os filhos. E aí você decide que tipo de exemplo você quer ser. Você quer ser um bom exemplo ou um mau exemplo? Se às vezes, e muitas vezes, dando bom exemplo, você já corre o risco de ver os seus filhos se desviando do caminho, imagine dando mau exemplo. As chances de se perderem são enormes. Mas saiba que muitos dos filhos conseguem e tentam repetir na vida o testemunho dos pais. Por isso, mais uma vez, eu felicito vocês, mas coloco aqui, sem sombra de dúvida, o peso da responsabilidade de ser pai. E depois de dizer essas poucas palavras a vocês, papais, vem agora o evangelho da liturgia da missa. Nós não podemos ler este evangelho fora do contexto do evangelho de domingo passado. Lembra o evangelho de domingo passado? Ninguém lembra, mas eu repito aqui. Domingo passado nós meditamos Jesus saciando a fome de uma multidão com alguns pães e alguns poucos peixes. E o evangelista hoje faz questão de dizer, depois da multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos entrarem na barca e atravessarem para o outro lado. Porém, se vocês se lembram, semana passada, quando Jesus disse aos discípulos, deem vocês mesmos de comer a esta multidão, o que os discípulos disseram? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Jesus disse, manda sentar todo mundo, vamos abençoar os pães e distribuir. E assim o fez. Agora, depois disso, Jesus manda os discípulos entrarem na barca e atravessar para o outro lado. Você imagina o quão difícil é para esses discípulos entrarem nessa barca, sabendo que tem que atravessar o mar e chegar lá do outro lado sem sequer ter o que comer? Desculpe, eles estão irados de raiva porque Jesus pegou os pãezinhos dele e deu comida para todo mundo. Agora lá vamos nós enfrentar essa barca, enfrentar a noite, enfrentar o mar, sem sequer ter o que comer. Você também, eu, nós ficaríamos bravos com isso. Entrar na barca, certamente cada um com um bico maior do que esse microfone, né? E brigando um com o outro, né? Você viu o que o mestre fez conosco? Onde já se viu tirar a nossa comida para dar... Agora lá vamos nós, morrer de fome aqui neste barco. E toda vez que a gente começa com essa lamúria, com essa reclamação, o nosso barco, gente, o nosso barco é esta igreja. Ele tende a começar a ser sacudido, e não é por ondas externas, é por ondas internas, coisas que estão dentro de nós. Nós somos mesquinhos, iguais os discípulos de Jesus. A gente se apega a coisas pequenas. Pode não ser alimento, pode não ser bens materiais, pode não ser dinheiro, mas a gente se apega ao orgulho, à arrogância, à prepotência. A gente se apega a isso.
E a gente vai levando isso com a gente e a barca vai ficando pesada. Jesus vai rezar, Jesus vai falar com o Pai e não faz uma oraçãozinha de 5 minutos. Ele se detém lá com o Pai conversando. Certamente não aparece aqui a oração de Jesus, mas eu tenho certeza, bom, certeza não tem, mas eu imagino que ele devia estar conversando com o Pai a respeito daquelas andas que estavam lá no barco. Eu fico imaginando Jesus lá no céu agora, conversando com o Pai a nosso respeito, dizendo: Senhor, tem calma com eles, viu? Eles são cabeça dura. A barca é sacudida todos os dias, para todos os lados, mas vamos dar uma forcinha para eles. E de madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos, caminhando sobre o mar. Gente, caminhar sobre o mar é prerrogativa divina. Nenhum de nós aqui se atreva a andar sobre o mar. O mar é revoltadíssimo. O mar é sinônimo de força contrária à força de Deus. Tem um padre aí que canta: o mar é Deus e o barco sou eu. Não. O mar não é Deus. O mar é uma força contrária à força de Deus. Por isso, Jesus, sendo Deus, ele pode andar sobre o mar. Nós não podemos. E se vocês observarem, quando ele vai ao encontro de Pedro, Pedro diz: se és tu, me manda andar sobre as águas, ou melhor, sobre a água. Não é sobre o mar, sobre a água. E Jesus disse que tinha água viva para dar a todos aqueles que dele se aproximassem. E Pedro sequer é capaz de caminhar sobre esta água viva que é Jesus, porque não tem fé. É por isso que quando Jesus vê os discípulos apavorados, vendo em Jesus um fantasma, e muitas vezes nós corremos o risco de ver Jesus como um fantasma também, Jesus diz a eles: coragem, a palavra bonita do evangelho de hoje, coragem, não tenham medo, sou eu. Mesmo dizendo isso, o que é que Pedro diz a Jesus? Se és tu, olha que vergonha para Pedro. Se és tu, manda que eu vá ao teu encontro andando sobre a água. Jesus deve ter dito a Pedro: como você é prepotente, Pedro. Vem. Imagina Jesus brincando com Pedro lá no meio do mar. Não, vem, quero ver você vir. Um dia eu fui chamado para ir socorrer uma pessoa que estava endemoniada. Imagina eu socorrendo alguém com demônio. E estava armado em casa. E eu fui, metido a forte. E quando eu cheguei na casa, que eu passei o portão, alguém gritou: ele está armado, cuidado, padre. Eu dei uma travada. Quem eu enfrentar o demônio ainda com a faca na mão? E o sujeito que estava lá me viu chegando e veio ao meu encontro. E ele dizia para mim assim, eu imagino Jesus dizendo isso para Pedro: vem, padre. Ele dizia desse jeito: vem, padre. Eu sei que está em casa deve estar rindo igual os que estão aqui. Não é fácil. Então Jesus, eu não fui, viu? Jesus diz a Pedro: vem. Vem ver o que vai acontecer com você. E o Pedrinho, entusiasmado, vai, né? Sem sombra de dúvida. Só deu tempo de colocar os pés para fora. E logo começa a afundar. E Pedro não afunda só porque não tem fé. É possível, porque Jesus disse isso a ele. Mas Pedro começa a afundar porque pensou em abandonar os seus irmãos que estavam na mesma barca.
Esta é a barca, é aqui que nós devemos estar, é para cá que Jesus vem. Por isso nenhum de nós pode dizer: ô Geraldo, agora se vira, é contigo dentro dessa barca que eu estou fora. Tainá, que vai batizar hoje, agora é contigo nessa barca, eu estou fora dela, não quero saber. Porque saindo da barca, você vai cair, não em outro lugar, mas no mar. E do mar ninguém escapa, viu? Por isso nós não devemos pensar em abandonar a barca, mas chamar Jesus para que nos socorra dentro da barca. Jesus não precisava de barca nenhuma, e portanto eu poderia dizer, não precisa de igreja nenhuma. É tanto que ele manda os discípulos entrar na barca e vão embora. Mas quando ele se aproxima e ele vê o grupo junto ali, então ele entra na barca. Então ele vem ao nosso encontro, ele nos socorre. Embora preste atenção na palavra de Pedro, quando Pedro está se afogando, ele não diz: Senhor, socorre-me. O Senhor não está aqui para socorrer ninguém. O socorro é uma urgência, é uma emergência que alguém passa e precisa de socorro, chama. E aí vem os bombeiros, o SAMU, 3 dias depois, né? Isso é porque é socorro. Pedro diz a Jesus assim: Senhor, salva-me. Não é socorre-me, salvação. Pedro sabe que do jeito que ele está, com a fé que ele tem, com o comportamento que ele está levando, ele precisa de salvação. E nós também precisamos. Não pense que nós somos diferentes de Pedro. Cada hora a gente tem vontade de abandonar a barca, de esquecer a fé, de deixá-la para trás. E Jesus pega Pedro e diz: homem fraco na fé, por que duvidasse? De onde vem a dúvida de Pedro? Se és tu, se és não, sou eu. E quando o Senhor entra na barca com os discípulos, o mar se acalma, a barca começa a seguir normalmente, e os discípulos que não tinham fé e que certamente estavam brigando, e se viram ameaçados pelo mar, com a calmaria eles reconhecem Jesus, não mais como um fantasma, mas como o Filho de Deus, capaz de garantir a salvação para todos. É bonito demais esse evangelho. Aliás, a palavra de Deus é linda. Se a gente souber ler, souber fazer da palavra uma oração, e além de tudo isso, souber aplicar a palavra à nossa vida. Não tenha medo. Sou eu, disse Jesus. Então, sem sombra de dúvida, vocês que estão aqui, você que está em casa, está doidinho para escutar Jesus dizendo isso. Não tenha medo. Sou eu que estou com você. E quando o Senhor está presente, nenhuma tempestade pode nos assustar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.